Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, o tema da nossa conversa será a mulher advogada criminalista. E as nossas convidadas são a doutora Fernanda Noronha, ela é vice-presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM. A doutora Mi-Huan Chen, ela é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM. E a doutora Isabelle Gonzaga, ela é membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Alagoas. Com elas, iremos conhecer os desafios da mulher advogada na defesa de seus clientes. Vamos tratar da remuneração, da valorização profissional, dos preconceitos da profissão da advogada criminalista, a segurança pessoal e muito mais. Não saia daí, porque elas já estão aqui no estúdio e o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web e também pela TV Mar, canal 525 na NET. Como falamos, hoje temos as honrosas presenças das advogadas criminalistas, a doutora Fernanda Noronha, representando a ANACRIM, a doutora Mi-Huan Chen, representando aqui a ACRIMAL e a ABRACRIM, e a doutora Isabelle Gonzaga, representando a OAB, a Comissão de Assuntos Penitenciários. Bom dia a todas. E já vou começando com uma pergunta comum a todas. Como nasceu essa paixão pelo direito penal? Diz que todo aluno do direito, ele se apaixona primeiro pelo penal e depois escolhe outra área. Com vocês parece que não ocorreu isso. Ocorreu a paixão e essa paixão virou um amor e uma decisão para essa profissão, mulher advogada criminalista. Começa com a senhora? Sim, agradeço efusivamente o convite, né? É muito importante a gente ter espaço e agradeço o espaço concedido, né? É engraçado que eu escutei na faculdade uma frase muito engraçada, que foi: não namore com o penal e case com o civil, porque é muito comum, né? Mas por que desencorajar mulheres a não casar com o direito penal, por exemplo, né? Porque quando a gente vai para a prática é bem mais difícil. Mas uma coisa que eu também ouvi muito quando eu fui para a parte prática é que a advocacia criminal que escolhe a gente. Porque todas as áreas têm os seus desafios. E tanto quanto nas outras áreas, a gente tem que se identificar e tem que ter muita coragem e muito gosto pelo que faz. Então, ver também outras mulheres engajadas, trabalhando com isso, também me encorajaram. Então, acho que é um conjunto, desde a construção de você gostar da matéria, de você entender certos limites para conseguir advogar naquela área, até você ter inspirações próximas, para mim foi fundamental. Doutora Mi-Huan Chen. Bom dia, Saraiva. Queria também agradecer pelo espaço e por trazer também essa pauta, né, que geralmente só lembram dessa pauta no mês de março, que é o mês da mulher. Então, assim, eu estou já dizendo que eu estou muito feliz por lembrarem dessa pauta também nos outros meses. A advocacia, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu queria, quando criança, fazer medicina, não era advocacia. Até depois eu ver em algumas oportunidades da minha vida que a medicina não se encaixava. E aí, então, foi quando eu comecei a conhecer o direito. E na área criminal, na faculdade, a gente se apaixona muito pelas circunstâncias, pelos crimes, quando a gente começa a ver no direito penal 1, direito penal 2. E aí eu comecei a ter aquela paixão pelo penal. Tanto é que dentro da faculdade eu fui monitora de direito penal. Que é até de um grande colega nosso, que hoje é nosso membro também na associação, que é o Dr. Douglas Bastos. Eu fui monitora dele e aí eu comecei a me apaixonar de uma forma que eu não conseguia mais voltar,
que quando eu vi eu já estava muito envolvida. E para concretizar essa minha paixão dentro dos meus concursos de estágio, eu também só engrenava na área criminal. Então, quando eu terminou ali os meus estágios, que eu comecei a ver, eu vi que era a área que mais se encaixava. E era o meu maior sonho, não só contribuir na área criminal, mas contribuir na área criminal, podendo trazer para o meu cliente todo o entusiasmo que eu tinha pelo direito penal, né? Então, foi aí que realmente eu vi que era a área que mais se concretizava para o meu sonho. A paixão virou amor. A paixão e o amor. É. Doutora? Bom, Saraiva, é bem verdade que a doutora Isabela Gonzaga colocou, a advocacia criminal, ela nos escolhe. Eu venho de um escritório de bancada de advogados civilistas, trabalhei sempre com cível, com contencioso, e ao chegar aqui no estado de Alagoas, porque eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Norte, tive o convite, um feliz convite, realizado pelo doutor Tiago Pinheira, que então era presidente da Acrimal, associação que todas nós somos filhas. Eu sempre falo que as associações de advogados criminalistas, elas são os berços para a advocacia, não só para o advogado, como para o estudante. Então, dentro desse contexto, fui convidada para fazer uma parceria profissional e o direito criminal me escolheu. Daí, então, segui me inscrevendo nas associações de advogados criminalistas, onde nós nos ambientamos, nós temos contato com os advogados renomados do Estado e também quando você entra numa associação de nível nacional, você tem contato com advogados de todo o Brasil e foi aí, então, que me apaixonei também. Eu acho que a advocacia criminal realmente tem comigo um caso de amor. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é um tema de um título do jornalista Joamil Betti. Ele falava assim, que na teoria a prática é outra coisa. Isso é uma verdade no exercício profissional das senhoras? Sim, é uma grande verdade, né? Na faculdade não nos ensina a chegar na delegacia, por exemplo, e fazer um flagrante. Como é que eu devo falar, como é que eu devo me comportar, né? São coisas que a gente vê na prática. E na prática, o interessante é que a advocacia nos ensina muito mais e a cada dia ser mais humano. Porque muitas vezes a nossa maior tese é ser humano, é mostrar que aquilo que a gente não defende o crime, a gente não defende o bandido, a gente defende o direito. Então, se não houver o direito e a defesa do direito, não vai poder ter nem a condenação. Então, é toda uma construção, uma bagagem que você tem que realmente fazer na prática, né? E a gente passa por muitos percalços, né? Desde da ida na delegacia, do atendimento ao cliente, do tratamento, até conseguir chegar a fazer uma sustentação oral, enfim, a maneira de se comportar. Realmente, a prática é totalmente diferente da teoria. No exercício dessa prática, qual foi o primeiro choque que a senhora enfrentou? Eu acho que um dos primeiros choques para mim no exercício da prática foi o contato que a gente tem com ainda os ambientes que não estão preparados para a advocacia, para encontrar a mulher da advocacia criminal. É a forma como o delegado trata, é a forma como o policial trata, é a forma como a gente atende o nosso cliente, que nós atendemos o nosso cliente de cueca. Imagine, você nunca viu na vida o seu cliente, nunca atendeu o seu cliente de uma forma digna, né? E você chega lá para dar o primeiro atendimento e o seu cliente está de cueca e você mulher. Então, assim, já causa um constrangimento que nós temos que colocar, assim, já por mais baixo que seja, para poder confortar o cliente, para ele poder começar a desenvolver com você a sua tese, começar a explicar como é que foi a situação. Então, assim, é o primeiro constrangimento, é a primeira barreira, que é você convencer o seu cliente que você ali está como qualquer outro. Eu digo logo, olha, aqui eu não sou mulher, aqui eu sou uma advogada. Então, eu não vou olhar se você está de cueca, eu não vou olhar como você está. Eu só quero saber em questões do processo para que a gente possa trabalhar. Então, assim, esse primeiro contato é um choque muito grande. E, assim, só fazendo um adendo, Saraiva, quanto a essa questão que você falou da prática ser muito diferente realmente da teoria, a gente sente muito isso. Eu talvez não senti tanto, porque como eu sempre estagiei tanto na defensoria, estagiei 2 períodos com o restante no tribunal, então eu aprendia muito com os erros que os advogados iam praticando. Eu via como era, onde é que ele errava, onde é que eu podia acertar, na forma como é que eu podia fazer a questão da peça. Então, assim, eu comecei a ver dessa forma.
Mas quando eu fiz uma pós-graduação, eu encontrei muitas meninas que queriam adentrar na área e não sabiam por onde começar. Porque ninguém explica como é que você faz um atendimento, como a Isa falou. Ninguém diz como é que você tem que fazer um atendimento de delegacia, como é que você tem que explicar ao seu cliente. Então, assim, muitas coisas dessas, as mulheres advogadas que querem ingressar, elas já travam. E aí não tem uma pessoa para dar a mão, para explicar. Então, assim, pensando nisso, eu sempre levantei muito a causa da mulher estar onde ela quiser, até porque, assim, eu venho de uma família de mulheres guerreiras, minha mãe, minhas avós, então, assim, são mulheres, para mim, que são quem eu tenho muito como ícone na minha vida. E, assim, por ver tudo isso, eu até coloquei, fiz um grupo que todas as terças nós nos reunimos na minha casa para a gente discutir com as minhas peças como é que elas deveriam fazer. Como é que fazia uma peça de revogação, como é que fazia o atendimento. Levei alguma das meninas, levei para fazer júri comigo, fazer atendimento, fazer audiência. Então, assim, justamente nas audiências eu dizia, olha, você que vai perguntar. Mas eu disse, você que vai perguntar como é que eu vou fazer com que você desenvolva se você vai ficar só parada olhando. Então, assim, isso é que é o legal, né? Que nós podemos hoje dar mão uma às outras, né? Justamente para a gente poder quebrar essa parte da teoria e da prática, que realmente, infelizmente, é uma distância muito grande. Então vamos lançar um desafio, vamos esperar o livro da doutora Mihuan Chen. Nunca pensei em escrever um livro. A prática do exercício da advocacia criminal. Muito obrigada. Agora eu vou repensar nessa situação. Repense. Isso será muito bom. Eu já convido o senhor para escrever junto comigo, então. Do outro lado do balcão. É isso. Esse choque, doutora, vem muito assim, dos olhares de um homem recepcioná-lo assim, a delegacia não é lugar de mulher, presídio não é lugar de mulher. A senhora percebe esse tipo de comportamento e isso chega a chocar? Bom, a advocacia em si, desde os seus primórdios, pelo contexto histórico, é uma atividade tida como masculina, voltada para o público masculino. Então, se a gente for repassar o contexto histórico da inserção das mulheres na advocacia criminal, a gente tem algumas referências muito firmes. Seria a Mirtz de Campos, que foi uma das primeiras mulheres inscritas no antigo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros e atuando especificamente na advocacia criminal. O mais interessante é isso, né, gente? Que a precursora desse movimento de inserção de mulheres na advocacia, ela entrou especificamente no nicho criminal. O machismo, o olhar diferenciado, sempre existiu e foi mais forte anteriormente. Atualmente é mais sutil esse machismo. Eu acredito que as mulheres criminalistas, elas estão preparadas para exercer o seu ofício. Eu concordo também com a doutora Isabelle quanto à questão das faculdades. A faculdade, ela forma o bacharel em Direito, mas a teoria é bem diferente da prática. Por esse motivo, eu reforço ainda, você jovem estudante de Direito, você bacharel que quer conhecer a advocacia criminal, primeiro ponto, se associa uma associação de advogados criminalistas. Eu sempre ressalto que as associações, elas são o berçário da advocacia criminal. Por qual motivo isso, doutora Fernanda? Porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese ser nossa casa-mãe, ela é mais ampla. Ela atua com várias áreas do direito. As associações, elas são mais específicas. E pegando um gancho na informação da doutora Bia, a gente tem realmente esse trabalho. Eu estou aqui no estado de Alagoas há uns 5 anos e já venho com todas essas mulheres. Nós fazemos parte do grupo Se Liga Advogada, que só são advogadas do estado de Alagoas, de todas as áreas. Então, é um movimento de mulheres que trocam experiências. Dentro da ANACRIM, nós temos um projeto, por exemplo, a monitoria criminal, onde nós temos como objetivo inserir a mulher advogada no mercado de trabalho, como bem a doutora Mia colocou, levando a audiência, realizando a primeira sustentação oral, fornecendo auxílio nos recursos e dentro dessa perspectiva a gente avalia no que aquela mulher ela se sobressai,
qual é o ambiente que ela possui uma maior capacidade. Todas nós somos capazes. E sempre ressalto também que a mulher criminalista, ela, para se sobressair, ela não precisa, em tese, ser igual ao homem, ela precisa ser melhor. Por que ela precisa ser melhor? Porque, novamente, a gente volta no machismo, nesse olhar sutil de dizer que o lugar da mulher é para estar em casa, a mulher não deve estar em delegacias. Ou no escritório, né? Ou no escritório, né? Em delegacias ou no presídio, que não é ambiente adequado para a mulher advogada. Concluído, Saraiva, eu falo assim, que nunca tive problema com esses ambientes. Me sinto super confortável, me sinto super preparada. Nós temos uma gama de advogadas aí que já não se incomodam mais com esses percalços de atender o cliente, por vezes de cueca. E a gente traz sempre esse reflexo de mostrar àquela jovem advogada o que vem pela frente. Então, eu acho que o ponto crucial é esse, mostrar o que vem pela frente, porque ela já vai saber o que ela enfrenta. Há uma masculinização assim, da profissional em busca até de assim, conceitos de que a assistência masculina representaria mais confiança, a assistência feminina menos confiança. Aí seria o confronto do terno com o terninho. E daí algumas mulheres inadvertidamente adotar esse comportamento masculino, que não é o caso, quando deve reafirmar sua condição de mulher. Como vocês analisam isso? Veja, na verdade, a construção desse espaço feminino está vindo aos poucos, mas está vindo cada vez com mais força, né? Porém, é interessante a gente colocar que é uma profissão masculina, criada por homens e para homens. E aí a gente está tendo esse espaço muito interessante, cedido tanto pelas emissoras de TV como hoje, quanto pela Ordem dos Advogados do Brasil, cada vez mais observando mulheres nos eventos, comissões da mulher criminalista e não só. Por exemplo, eu represento a Comissão de Relações Penitenciárias, porque a mulher não precisa e não deve falar só sobre mulher, e sim sobre todos os assuntos. Isso é muito importante, porque, por vezes, não desmerecendo outra profissão, mas, por exemplo, quando eu me formei, muita gente perguntava se eu era advogada trabalhista, porque, geralmente, mulher é mais... tem esse cuidado maior que a advocacia trabalhista requer, por exemplo, né? E na realidade, já é um preconceito, né? Isso, já é um preconceito. Não desmerecendo, porque a atividade trabalhista, ela é maravilhosa, claro, a advocacia de trabalho... Mas existe ainda esse estigma da mulher, então você é brava, né? Não entende, não entende que é uma profissão tanto quanto as outras, que é um ramo do direito tanto quanto os outros, e que o que vai diferir são as matérias que a gente estuda, que a gente trabalha. Claro que a gente vai ter que empregar, como em outras matérias, uma certa força na profissão. Força não quer dizer agressividade, quer dizer, né, trabalhar com afinco naquilo. Mas a gente enfrenta vários percalços, né, na delegacia, enfim. Não, você, então, era para... Por exemplo, eu já deixei de participar de reuniões com clientes. Cada cliente eu tenho que conquistar a confiança, e 2 vezes mais do que um advogado homem. Então, a gente atinge, às vezes, um certo ponto de dizer, não, eu também não vou ficar atrás implorando. Justamente por essa condição de ser mulher, né? Mas aí a gente está tendo espaço para se reafirmar, e eu acho que isso é uma construção necessária. E isso tem como consequência uma diferença na remuneração do trabalho? Em alguns casos tem sim, Saraiva. Lá no meu escritório eu digo que não tem, porque eu sou sócia do meu esposo, então o que entra para mim... Que negocia ele. Tem que entrar para ele também. Mas assim, tem, e às vezes você tem que ser muito dura, porque você tem às vezes a mulher do preso que não confia em você, e ela é mulher também. Então assim, muitas vezes meu esposo disse, olha, eu não vou para audiência, hoje quem vai é você. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu chego lá e a mulher se depara comigo e faz, doutora, cadê o doutor Pedrosa? Aí eu disse, não, mas eu tô aqui, eu também faço parte do escritório.
Não, mas doutora, não é porque o meu contato foi com ele. E assim, e você não pode chegar para o seu cliente e dizer, eu sei que você não quer porque eu sou mulher, talvez você não confie, tal, mas você é mulher e você precisa confiar em mim. Eu não posso dizer isso para ela, né? Muitas vezes a vontade veio até aqui e voltou. Mas assim, o que é que eu digo? Eu disse, olha, eu trabalho da mesma forma que ele. O que ele vai fazer aqui, eu também vou fazer. Então, confie em mim. E teve um desses casos que eu consegui sair da audiência com o alvará. Então, assim, naquele dia, que era essa mulher que mais batia muito na tecla, porque foram 2 audiências, e aí naquele dia eu fiquei até hoje, para ela eu sou um anjo. Top. Mas assim, infelizmente, que situação. Eu tive que ali provar para ela que eu era melhor, ou então que eu tinha competência para aquilo dali, quando na verdade eu só estava fazendo o meu trabalho. Né? Eu duvido que quando ela chega no consultório médico, ela fale porque o médico homem deu um remédio, ela ficou boa, e a médica mulher vai dar um remédio e ela não acha que não vai ficar boa. Duvido que ela tenha essa sensação. Né? Mas infelizmente a gente passa muito por isso. E é uma situação que tem colegas, inclusive homens, que às vezes subestimam as mulheres e as mulheres conseguem crescer bem mais do que eles. E aí eles terminam ficando um pouquinho para trás nisso, sem contar também que você tem um homem, que às vezes o cliente ele diz, não, eu prefiro mulher porque a mulher vai lidar melhor com o meu processo, porque a mulher ela é em tese mais organizada, ela é mais responsável. Né? Então assim, é bem complicado, fica bem dividido mesmo essa situação. Mas infelizmente ainda enfrentamos essas circunstâncias da mulher receber menos e ainda ter que provar, como a doutora Fernanda falou, o dobro, sua capacidade e tudo isso. Coisa que o homem na advocacia criminal, em qualquer âmbito, também não precisa estar provando isso o tempo todo. Verdade. Eu digo que de uma mulher determinada, você ou se alia ou corra dela. Quanto a tudo isso que a gente está falando aí, desses comportamentos machistas, isso repercute até na maneira de vestir da mulher e até de algumas recomendações de órgãos públicos determinando tal tipo de veste, limitando a vestimenta da mulher advogada. Exatamente, bem colocado. A questão da vestimenta da advocacia já é uma vestimenta sóbrio, né? Ela deve seguir realmente um padrão. É uma indumentária mais clássica, né? Então, a advocacia criminal não é diferente. Preto, né? Exatamente. A advocacia criminal não é diferente. Só que tem uma grande distinção, eu acredito que eu sinto um pouco isso. Na advocacia criminal, por esse nicho do direito ser majoritariamente, eminentemente masculino, as mulheres, quando vão fazer diligências, quando vão às delegacias, aos presídios, elas usam roupas mais fechadas, a indumentária ela é bem mais formal, é a calça, é o terno, são blusas mais fechadas. Para os eventos sociais ou para entrevista, como estamos hoje aqui, usamos as saias, usamos uma indumentária mais feminina. E pegando um gancho no que a doutora Isabelle falou sobre a questão da masculinidade da mulher advogada e sobre os desafios colocados pela doutora Mia, a mulher advogada criminalista, ela é feminina, ela é delicada, só que ela é incisiva. Eu sempre falo que nós temos um filo incisivo, então isso às vezes é mal interpretado, né? E quando a mulher criminalista, ela estuda, ela é capacitada, técnica, isso é visto como um diferencial, porque quando uma mulher sobe uma tribuna ou quando uma mulher abre sua fala, ela está sendo avaliada pelos seus cabelos, pelo seu rosto, pelo seu corpo, sua vestimenta e posteriormente pela sua questão intelectual. Então é bastante importante a gente frisar que as mulheres advogadas do âmbito criminal, elas vão ser avaliadas também por esses critérios. Mas a gente tem que deixar para trás
esse pensamento que nós vamos ser avalizadas pelas nossas vestes e dizer que nós estamos para apresentar um novo contexto de advocacia. Isso vem desde 1906, com a Mirtes Campos, com as mulheres que conquistaram patamares dentro da advocacia, dentro do jurídico. E espero que a gente possa acolher mais mulheres. Você que faz parte do curso de Direito, que é advogada iniciante, vem para a advocacia criminal. Nós estamos prontas para acolher as mulheres, nós estamos em movimento, né? E acredito que a advocacia criminal, sendo um meio majoritariamente masculino, tem muito espaço para a mulher, porque nós vamos usar essa estatística a nosso favor. Nós temos um vídeo que é bastante visualizado nas redes sociais, mídias sociais, que é intitulado assim, A Advogada do Tráfico. Josiel, podemos passar aí? Vamos ouvir. A gente vai ficar com áudio ou sem áudio? Tá, e o nosso microfone fechado ou aberto? Isso. Perfeito, ok. Não tô chegando. Vou passar aí no escritório primeiro rapidinho. Tchau. O papel da mulher nesse universo que é extremamente machista, que é o universo do tráfico de drogas, o papel da mulher é ser mula do marido para entrar com droga na prisão, ajudar a esconder alguma coisa, fazer indolação da droga, sempre trabalhos de subserviência, porque o machismo está muito impregnado nessa subcultura também do tráfico de drogas. Eu não sou abolicionista, eu acho que ainda há situações que a prisão ainda é necessária para o nosso modelo de sociedade, mas a prisão só avilta, só corrompe e ela deve se reservar aos casos de extrema necessidade realmente de afastar aquela pessoa do convívio social. O Brasil precisa começar a pensar em alternativas à prisão, em penas alternativas, em formas de reinserção social, porque quando a gente pensa que a gente vive num país com esse abismo social, econômico, a gente querer resolver com justiça penal, né, o que a gente só consegue resolver com justiça social é bem complicado. E é por isso que eu sou antipunitivista, evidentemente. A reforma do sistema passa inicialmente por uma reforma de pensamento do Poder Judiciário, que primeiro ele usa a prisão como primeiro recurso. E a prisão ela deve ser o último recurso. A gente está prendendo pobre, favelado. A gente está prendendo aquele que não está no mercado para consumir. Lá no chão, lá, entendeu? Eles é covarde, entendeu? Tá vindo só pra guerra, não faz nada pelo estudo, não faz nada pelos hospitais aí, tá tudo aí, ó. Tudo parado, precisando de remédio, precisando das coisas. A partir do momento em que se legitima esse discurso de punitivismo, de revanchismo, no patamar que a gente chegou, a gente só acirra ainda mais o problema, a gente aumenta o problema. E a gente precisa começar a pensar em desencarceramento. Eu acho que esperança é o único remédio para quem luta. Porque se a gente luta com pessimismo, eu acho que não adianta nada. Então eu espero que daqui a 10 anos a gente aprenda com essa experiência e a gente encarcere menos pessoas e a gente tenha uma sociedade que se acredite mais em justiça social como um meio de promover a segurança pública. Doutora Fernanda Noronha, a senhora conhece bem a realidade dessa profissional. Qual a análise que a senhora faz do conteúdo desse vídeo? Veja bem, Saraiva, a Flávia ela é uma advogada maravilhosa, uma advogada militante, eu tive o prazer de conhecer ela, nos conhecemos, sei das lutas, participo do Instituto Anjos da Liberdade. Ela tem um trabalho voltado para os direitos humanos, pelas liberdades dessas pessoas que estão encarceradas e trabalha realmente na militância pelo desencarceramento. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto alguns trabalhos, ela realmente é uma advogada extremamente delicada, uma advogada incisiva, feminina,
Mas uma coisa bem interessante que é reportado na mídia sobre a Flávia é que ela seria advogada do tráfico. E, na verdade, a doutora Flávia Frois, ela é advogada de júri. Ela não faz processo de tráfico de drogas, muito embora os júris possam ser provenientes do tráfico. Mas ela não é advogada que faz processos ou atua em defesa de processos por tráfico de drogas. A especialidade da Flávia Frois é uma especialidade voltada para o júri popular. Homicídios praticados por traficantes. Exatamente, homicídios que são resultantes do tráfico. E o engraçado sobre a atuação da Flávia é que ela iniciou um serviço no Ministério Público, salvo engano, entre a década de 80 e 90, e dentro do sistema prisional, ela estava do outro lado da moeda. Só que ela começou a observar, a gente conversando brevemente, que existiam muitas irregularidades, pessoas encarceradas e já tinham passado o lapso temporal para estar em liberdade, já estar reinseridos na sociedade. Diante, então, ela tomou a iniciativa de avaliar esses processos, encaminhar para que essas pessoas tivessem direito às suas liberdades. Foi quando ela disse que se apaixonou pela advocacia criminal e fundou o Anjos da Liberdade, um instituto que eu acredito que tem uns 18 anos, e atua nessas causas de direitos humanos, não só aqui no Brasil, mas muito com documentários fora, na Espanha, na França. Ela Aí é de uma revista, salvo engano, francesa, Marie Claire. Francesa, Marie Claire. Exatamente. E o interessante também desse trabalho realizado pelo Anjos da Liberdade é que eles avançam em passos longos, são encampados por mulheres, muitas vezes são mulheres. A Flávia, ela sofreu algumas perseguições por conta desse trabalho incisivo que ela realiza, mas é um trabalho brilhante. Representada pela preventiva dela, foi decretada e não cumprida porque ela conseguiu um habeas corpus antes da prisão. Exatamente. Isso em 2010. Exatamente, em 2010. E aí é um risco da profissão. O risco da profissão do advogado criminalista. O advogado criminalista, eu sempre falo que ele está sempre em visibilidade. Por quê? Porque todo dia vai ter gente presa, todo dia vão ter pessoas que vão para as manchetes policiais. É uma advocacia de visibilidade exatamente por esse sentido. A Flávia Frois, ela consegue transitar com o diálogo entre todas as facções. Ela entra em contato, ela não tem uma bandeira, ela não é advogada de facção. Ela se dispôs a produzir um vídeo desse, participar, dizer que é a vida dela, já é uma grande contribuição. Porque quando você observa advogada do tráfico, vamos imaginar o quê? É uma advogada a serviço do tráfico. E aí pode ter conclusões mais precipitadas. Mas temos situações no vídeo que a gente precisa analisar aqui, né? A senhora passou um pouco da vida dela como essa vida de assistencialista a pessoas menos favorecidas. É isso. Então, vamos começar pela relação do cliente com a advogada. Como essa relação e como se adquirir a confiança e, principalmente, não ter vínculo que seja mal interpretado a ponto de ter um pedido de prisão formulado, né? Que, no caso dela, era uma relação que ela tinha com presos de Catanduvas, que isso não foi provado e por isso que ela continua em liberdade e fazendo o trabalho dela. As senhoras ficam à vontade para comentar. É uma situação, né, Saraiva, que você sabe que do outro lado está a polícia, que está fazendo seu trabalho investigativo, né? Em algumas ocorrências, nós, como advogados, o cliente ele tem que ser com a gente muito transparente. Porque se ele não for transparente, quando eu chegar no processo, eu vou me deparar com alguma situação que eu não vou exercer a minha advocacia por completo, porque o cliente omitiu alguma circunstância, né? E aí, nessa transparência do cliente para com o advogado, a gente precisa tirar dele algumas circunstâncias que ele não vai dizer na polícia, né? Porque o cliente ele só não é obrigado a falar, né? Ele pode até exercer o seu direito constitucional de ficar calado, mas para o advogado é o que eu digo direto para o meu cliente. Se você quer uma boa defesa, você precisa
vê em mim uma pessoa que você vai contar o que realmente aconteceu para que a gente possa trabalhar. Porque se eu sou pega de surpresa, no meio da audiência, com uma situação, uma prova que você não me passou, como é que ali no meio da audiência eu vou poder ver qual é a tese que eu vou poder utilizar, ver como é que eu vou fazer para auxiliar na sua defesa. Então a gente sabe que nós advogados escutamos muito a verdade do nosso cliente. E o nosso cliente, em algumas circunstâncias, ele fica naquela situação de chegar na polícia, de não contar, ou então se chegar no juiz não quiser contar, se ele realmente confessou, se ele não confessou. Então, a gente precisa muito passar essa transparência para o cliente e, às vezes, o único meio é a prova ilícita, que é, às vezes, uma interceptação com os nossos telefones, né, que a gente tem visto ultimamente muito isso. Infelizmente, as nossas prerrogativas sendo violadas, porque as nossas prerrogativas estão sendo um meio de realmente chegar na verdade do cliente. Verdade. Então, assim, é uma situação complicada. E aproveita a relação de confiança do advogado com o cliente e aí... É como se você quisesse prender uma pessoa que fez errado. A relação, né? E você não consegue... Relação emocional. Você não consegue chegar na pessoa e dizer, eu vou prender o padre porque ele confessou para o padre. Eu nunca vi um padre preso porque a pessoa foi lá e confessou. Então, assim, nós somos fazendo esse comparativo bem chulo, nós somos o padre do nosso cliente, porque ele precisa confessar pra gente. E aí, muitas vezes, é mal interpretado, mas não é. É a nossa profissão. Como é que você vai fazer? Se chegou na delegacia, a pessoa não contou tudo, o delegado vai fazer o quê? Vai pegar as informações daquela pessoa e vai praticar o ato que tem que fazer, ou um TCO, ou um boletim. E aí, se aquela pessoa não traz todas as informações, o delegado não pode ser responsabilizado. Porque o delegado fez exatamente como foi passado para ele. E assim também é com a nossa profissão. Nós não podemos ser responsabilizados pelos nossos clientes. Nós somos responsabilizados pela nossa defesa. Se em algum momento da defesa eu coloquei uma prova ilícita, ou eu coloquei uma prova, ou então tirei do processo alguma coisa que eu não pude como advogada, eu não teria que ter aquela conduta, aí sim. Mas ultimamente hoje nós estamos enfrentando muito por conta dessa situação, que foi uma das coisas que a doutora Flávia também passou. Essa situação de você ser confundido com o seu cliente. Você vê, ela não é advogada do tráfico, mas a manchete é advogada do tráfico. Aí você acha o quê? Às vezes você pode até achar que ela está envolvida e aí por isso ela tem que advogar. Talvez chamasse a atenção a doutora Flávia, advogada assistencialista em defesa dos pobres necessitados, talvez tivesse duas visualizações. A advogada do tráfico, 2 milhões. Pois é, então assim, é muito complicado isso. A gente tem que ser com o nosso cliente o mais transparente possível, justamente para poder já cortar essa circunstância. Vamos para as relações penitenciárias. O crime organizado, durante muito tempo, se utilizou de advogados, isso já foi noticiado, para servir de mensageiros, que as advogadas chegavam para a audiência com o seu cliente, né, prevista legalmente, trazia a mensagem, abria a roupa e tinha a mensagem e voltava com a mensagem, sendo um pombo-correio do crime. Como a senhora analisa isso numa comissão tão difícil que é de relações penitenciárias, né? Uma comissão bem difícil, porque na verdade a profissão, a gente lida com bens extremamente frágeis, que é a vida e a segurança, né? A liberdade. Então, nós tendemos a lamentar injustiças, mas também tendemos, diferente disso, a gente tende a repugnar o crime. Né? E por repugnar o crime, se não houver um controle social, vão começar a acontecer aquelas justiças feitas pelas próprias mãos, que na verdade são injustiças, né? A gente precisa passar por toda essa fase de contraditório, enfim, para poder inclusive condenar alguém ou reconhecer que ele é inocente. O ponto da questão é que a gente está vendo muito, na verdade, o atalhamento da justiça, né? A gente vê se encurtando, por exemplo, essa situação posta aqui não é uma situação regular, feita por um profissional da área, seja ele homem ou mulher, né? Isso daí é uma infração ética, enfim, você participar de um crime, de uma organização criminosa é até um crime, né? Isso é diferente de você defender o direito. Nós não defendemos o crime, não defendemos o bandido, defendemos o direito.
Então, haver essa separação é, inclusive, fundamental para que a gente possa trabalhar na profissão. É por isso que todo mundo me pergunta se eu não sinto medo de trabalhar na profissão. Não, porque quando a gente profissionaliza e entende que a gente está defendendo o direito, inclusive o nosso cliente entende isso, não fica perigoso trabalhar na área. Então, a gente precisa realmente ser incisivo. A mulher, às vezes, bem mais do que o homem, né? Porque ela é muito mais tentada. Eu aposto que todas nós já ouvimos, eita, doutora, tá de TPM hoje, né? E isso é uma prova da questão do machismo estrutural, né? Que a mulher não pode ser incisiva porque senão ela está com alguma chateação hormonal, por exemplo, né? Então, são questões muito mais complexas. Essa questão de pombo-correio não é uma atitude profissional correta, né? Então, o que eu tenho a falar é que isso é errado, mas que a gente também não pode simplesmente repugnar algo que é taxado, por exemplo, uma organização criminosa voltada ao tráfico. A gente não pode, porque saiu uma matéria na TV, taxar e aí já começar a querer englobar o advogado nessa questão, porque ele não faz parte dessa situação, né, até que se prove o contrário. E a gente tem lutado muito as prerrogativas da OAB, as prerrogativas das nossas comissões que participamos, e é por isso que é tão importante a união. E a gente percebe cada vez mais mulheres nessa luta. As mulheres são aguerridas, né, principalmente na área criminal, são bem aguerridas. E aí o trabalho construído, né, aquela questão de construção profissional na área criminal. Eu vi uma afirmação que é interessante. É andar na lama sem sujar as barras da calça. Eu não sei se de fato é andar na lama, mas é metafórico isso, né? Sem sujar a beca, né? Andar na lama sem sujar a beca. A gente usa também esse termo. Pegando um gancho na fala da doutora Isa, realmente acontece. Existe a proposta daquele cliente criminal a você tender a cometer erros. Mas se você for um advogado consciente de que a advocacia é atividade meio, não deve se envolver nas questões do seu cliente, você não vai cometer o ilícito. Aqui eu acredito que todos já devem ter recebido algum convite para levar um recado ou para cometer qualquer infração ética disciplinar. Mas se você tem a consciência que você deve se pautar na conduta moral ilibada, você não vai cometer qualquer crime ou qualquer infração. Veja só, a questão dos aparelhos celulares e das comunicações dos presos com os seus advogados, enfim, com familiares. Foi bem colocado no vídeo da Flávia Frois. O advogado, se ele faz uma comunicação com o cliente por aparelho celular, ele deve falar estritamente sobre processo. Não existe nenhuma necessidade do advogado adentrar nos negócios do cliente. Existe também uma coisa bem interessante que a gente fala na advocacia. Os honorários que o advogado recebe, esses honorários quando são provenientes de crime. Na minha opinião, eu nem pergunto de onde vem. Pecúnia no wallet. O dinheiro não tem cheiro. E prefiro nem saber de onde vem. Até porque o traficante, quando vai comprar pão na padaria, quando vai comprar um carro, quando vai comprar um remédio na farmácia, ninguém pergunta de onde vem os valores para aquisição de qualquer bem ou produto. Então, essa questão das interceptações telefônicas, da comunicação dos clientes com seus advogados, eu acredito que devem ser adstrito a questão processual. E quanto à questão dos aparelhos celulares dentro das unidades prisionais? Bom, não fomos nós que colocamos os aparelhos dentro das unidades. Então, já nos retira desse contexto. Se o cliente te liga ou passa alguma informação, pedindo informação processual, isso é humanamente impossível você não atender uma ligação seu. Seu processo, uma audiência, inclusive por conta das greves no sistema prisional. O sistema prisional atualmente... Sem visita, né? Nós estamos sem visita desde março de 2020. É um prejuízo muito grande. É um prejuízo tremendo para a advocacia. E tudo está sendo resolvido por e-mail. Por que essa audiência, essa visita não seria conferência, né? A OAB, a gente já ingressou com essa situação que se chama parlatório virtual. Parlatório virtual. Parlatório virtual. Inclusive, assim, eu faço parte também da comissão do advogado criminalista,
que é presidido pelo Dr. Cícero Pedrosa, que é um ótimo presente, não porque é meu marido, mas... Sim. É uma coincidência. Só uma coincidência. Só uma coincidência. Mas é um brilhante advogado e ele junto com o Dr. Maxwell, que é o presidente da Comissão de Relações Penitenciárias. Eles estão engajados, né? E a gestão está dando todo apoio para isso. Tanto é que a nossa gestão da OAB deu também todo o aparato, toda a relação de material que o sistema prisional passou. Nós já conseguimos quase tudo para ingressar justamente com o parlatório virtual. É um marco importante, né? Isso. Sim, até porque o que acontece? No parlatório virtual, nós poderíamos falar com até 20 presos, né? A proposta seria essa, 20 presos, o advogado iria marcar, o preso não precisaria sair da unidade. Na própria unidade, né? A gente não precisaria Procuração. Não, a procuração a gente faz... Você podia fazer também por esse meio. Não, a procuração já é pelo e-mail. Você gasta 2 horas para ir voltar do sistema. Hoje a procuração ela vai pelo e-mail e eles têm até 72 horas para poder retornar o e-mail da gente com a procuração. Inclusive, justamente por esse contato, por esse trabalho, eu tive uma procuração que ela foi devolvida com menos de 24 horas. Eu fiquei até assim, muito surpresa com a situação, porque você vê que nesses momentos nós conseguimos utilizar outros meios que, como o senhor disse, antigamente eu teria que sair do meu escritório aqui na Jatiuca, pegar todo o trânsito, ir no sistema prisional para ele ir assinar a procuração. Ou seja, ia deslocar um agente penitenciário para ir até lá. Então, ia ter todo esse custo. Acho que é o legado pós-pandemia. Enquanto que hoje não, hoje a gente envia por e-mail. Hoje também foi até um marco muito grande da doutora Carol Fidelis, que é da Comissão de Direitos Humanos. Hoje o preso pode enviar uma carta, né? Ele envia uma carta pelo e-mail, que cada unidade tem, acho que são até 20 dias, né? Até 20 linhas. Até 20 linhas e eles têm um prazo. Parece que só pode ser uma carta até 20 dias ou são 15 dias. E aí a família envia aquela carta, né? Aquela carta vai ser lida, né, pelos agentes, porque eles têm que realmente dar uma olhada nisso, porque a responsabilidade, assim, de ingressar com a carta é feita pelos agentes. E aí depois os presos também fazem essa resposta e devolve pelo mesmo e-mail que voltou. Né? Como eu disse, é o legado pós-pandemia. E nesse legado marca para a gente assim, uma vitória muito grande para a advocacia, que não é novo no nosso país, já existe em outros estados. Né? Inclusive em outros estados. Mas quando se regulamenta e vira um procedimento comum que ninguém vai dizer, isso não existia, não, existe, vamos fazer dessa forma. O tempo é otimizado para todo mundo, até para a própria segurança do presídio. Inclusive, assim, Saraiva, é até complicado, porque se a gente hoje fizesse o atendimento, a gente não tem contato com o nosso cliente. Existem parlatórios que são vidro e você tem 3, 4 bolinhas. Então, assim, até hoje mesmo, não teria o contato com o cliente, não teria como passar. Vê meio nublado. E quando tem aqueles ferrinhos é pior ainda. É pior. Então, assim, até hoje mesmo a gente não teria esse contato para passar o vírus e nem para pegar. Né? A não ser que o cliente botasse a boca dentro dos vidrinhos, mas, assim, é uma coisa muito difícil. Então, justamente por questão da pandemia, por otimizar, é verdade. Mas isso a gente prefere não comentar. Então, o que acontece? O parlatório virtual ele vai utilizar muito isso. Ele vai fazer essa possibilidade de você, no seu escritório, você preparar ali o horário que você vai ter e vai poder atender o seu cliente, sem você perder o tempo, sem perder o trânsito. Até ser interceptado, né? Estão interceptando o telefone, daqui a pouco vai interceptar os meios telemáticos também. Inclusive, justamente por isso que a gente vai trabalhar juntos e a Isa também está. Isso é a responsabilidade da doutora Isabela. Na verdade, são das duas. São as duas comissões, a do advogado criminalista e das relações penitenciárias. Das relações penitenciárias, porque envolve o sistema prisional, né, a segurança pública, e do advogado criminalista, porque é uma prerrogativa do advogado. Como é que eu vou atuar num processo sem conhecer a verdade? Se toda história tem 2 lados, como é que eu vou conseguir defender um lado sem ter contato com o meu cliente? Muitas vezes uma informação é determinante para o processo. Então, não seria ideal a gente estar sem esse contato com o sistema prisional, com os nossos clientes até agora. Porém, vai ser um marco muito importante, inclusive o projeto está em estado avançado, né? A gente a OAB já esteve lá no sistema prisional para checar a aparelhagem toda, inclusive
excelente gestão, porque foi junto com a Secretaria de Segurança Pública, com o Tribunal de Justiça, foi um trabalho em conjunto, justamente para não gerar riscas e para o andamento, o funcionamento da melhor forma possível do parlatório virtual. Inclusive, esperamos que até pós-pandemia. Então, está encabeçado pelo nosso presidente da comissão, Dr. Maxwell Mendes, em parceria com a OAB, né, também levado à frente pelo Dr. Leonardo de Moraes, que tem feito uma excelente gestão para a área criminal, principalmente porque a gente trabalha muito com essa questão de prerrogativas. Então, é muito importante. Não seria ideal a gente ter, por exemplo, essa limitação de contato com os familiares, porque, na verdade, a gente tende a pensar que quando está preso tem que se esquecer todos os direitos. Na verdade, quando está preso, o que se perde é a liberdade. Não se pode perder a humanidade e a dignidade. Por quê? Porque um dia eles vão sair de lá. E a gente espera que saiam pessoas no meio de hoje, pelo menos menos pior. Né? É o que se espera aí. E até a título de curiosidade, você viu que os que foram soltos, né, liberados agora, no meio da pandemia, só um regressou. Voltou ao sistema prisional. Somente um. Exatamente. Parece que estamos sendo pressionados ali pela produção. Quanto tempo mais, José? Ah, tá bom, temos muito tempo. Desculpa. Vamos lá. Então, eu interrompi o raciocínio da senhora. Não, eu estava falando assim, questão de quando você vê, né? Foi dada a liberdade a mais de 400 presos aqui no estado. Acho que 460 e pouco, né? Não consigo me recordar do número exato agora, mas só um regressou. Nesse meio da pandemia. Doutora Fernanda Noronha, há quem afirme que quando se advoga para uma facção criminosa, não consegue mais sair dela. Isso é uma verdade? Ou vai fazer parte dela? Eu não tenho esse dado para você, até porque nunca fiz parte e não conheço especificamente o contexto. Minha advocacia Mas as senhoras são líderes classistas. A minha advocacia ela é feita por qualquer pessoa que esteja à margem da lei. Pode ser o filho do desembargador, do pedreiro, do faxineiro, pode ser da facção A, B ou C. Mas o que a gente ouve é que existem pessoas que fazem realmente esse trabalho para as organizações criminosas. Eu não faço muito mérito dessa questão de advogado que faz parte de facção, pelo desconhecimento da matéria. Eu não sei exatamente como é que é a atuação desse profissional. Só tenho a lamentar, porque a advocacia criminal é uma advocacia muito combativa, muito digna. E você fazer parte de uma organização criminosa, você não traz um malefício só à sua pessoa, só à sua conduta profissional. Você traz um malefício para toda uma categoria. Por um único ato seu, particular, você mancha o nome de uma família inteira. Seria o nome de toda a classe dos advogados criminalistas. Então, o meu conselho, eu sempre falo para os advogados jovens que estão entrando na advocacia criminal. Primeiro aspecto, você é figura de meio, você não realiza atividade fim. Advogado promete esforço e não resultado. Segundo aspecto é que você é figura de meio entre o poder coercitivo do Estado e a pessoa que está ali sendo acusada ou é flagranteada ou é presa. Então, o advogado ele tem que ter esse cuidado de não se envolver muito nas questões dos clientes. Já ouvi falar, sim, de advogados que participam de facções, como é o codinome que utilizam para os advogados, os gravatas, Eles falam nos gravatas. Sintonia dos gravatas. Sintonia dos gravatas. Mas, assim, não entro muito nessa causa porque realmente eu não tenho conhecimento como é que eles fazem para atuar em favor dessas organizações. Doutora Mihuan Chen, falei certo? Falou. Mas pode chamar de Mia Saraiva. Todo mundo chama de doutora Mia. Existe causa indefensável? Eu acredito que não. Assim, a gente tem que estar o tempo todo combatendo, né? Nós não estamos do lado do acusado do crime, estamos do lado da legislação. A gente tem que lembrar disso, né? Inclusive, muitas vezes, pelos meus pais, quando eu comento, assim,
ou então eles veem algum crime de repercussão e sabem que eu estou trabalhando, às vezes perguntam, mas você vai defender um estuprador? Eu disse, um suposto estuprador, né? Porque a gente tem que procurar realmente o que é que tem na legislação e tem que lutar para que a legislação seja cumprida. E muitas vezes a gente chega lá para defender e não é o crime, não é imputado daquela pessoa. Só que aquela pessoa foi a pessoa mais fácil de se imputar, né? E assim, eu acredito que o advogado que ele diga assim, eu não vou defender aquela pessoa porque vai de encontro com a minha moral. Acho que você já está julgando o seu cliente antes mesmo de você dar ao seu cliente a chance da ampla defesa do contraditório. Então, me perdoe, mas o profissional que faz isso, ele não é um advogado. Ele poderia ser um membro do MP, ele poderia ser um delegado, ele poderia ser qualquer outra circunstância, mas que garantisse outra atividade, menos a ampla defesa e contraditório. Porque nós temos que defender o nosso cliente de acordo com a legislação. Temos que cumprir com o nosso juramento da OAB, né? Porque nós juramos ali. Então, eu acredito que não existe nenhuma causa que eu possa dizer que eu não pegaria, nem a doutora Isa, nem a doutora Fernanda. A gente precisa sempre estar ali combatendo com a nossa arma, que é a nossa legislação. E não dizer ao nosso cliente, olha, não vou pegar porque eu acho que vai de encontro, né? Algumas pessoas tem pessoas que até pela religião não aceitam, né? Que eu acho que você também não pode misturar religião com a profissão. Né? Até porque se você misturar religião com a profissão, você não... É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, e você não vai discutir com o seu cliente. Eu não vou levar o meu cliente para a igreja, para o centro espírita, para Umbanda. Então, assim, meu cliente não tem que saber qual é a minha religião. Eu acredito que até quando acontece isso, tem um envolvimento do advogado maior do que a profissão. O meu cliente tem que estar restrito somente à questão do processo. Exatamente. Vamos para um tema caro para as mulheres. A ocupação dos espaços. Quando a doutora Fernanda Marinella foi presidente da OAB Alagoas, ela era a única presidente no país. Como vocês veem isso? É um carimbo do sentimento machista da classe? O homem ainda predomina nos cargos de direção de relevância da OAB? Sim, com certeza. Inclusive, temos aqui no estado apenas uma desembargadora mulher, né? E aí, daí a gente já pode ver esse cenário majoritariamente masculino. Porém, a gente não pode... É errado a gente ver a história do copo meio cheio, meio vazio. É errado a gente ver como desencorajamento, e sim como encorajamento, né? É uma mulher que abriu espaço para outras. Assim como no Supremo, a primeira-ministra, Ellen Grace, né? Que rompeu vários paradigmas, e hoje temos mais duas outras ministras no Supremo, provando que mulher é tão boa quanto o homem e pode estar onde quiser estar, inclusive no mais alto escalão, né? Verdade. Nós temos poucos minutos para nossas considerações finais. Começo com Bom, dizer que o foi um tempo prazer. passa rápido, né? Passou super rápido. Dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, com essas maravilhosas advogadas. E concluindo minhas palavras, é o seguinte: sobre Fernanda Marinella, Fernanda é um exemplo para todas as mulheres da advocacia criminal, não só do estado de Alagoas, como do Brasil inteiro. Ela, como única presidente de seccional, representou muito bem a ordem. Muito bem. Dizer que nós temos várias advogadas criminalistas de renome aqui no estado de Alagoas. Nós temos advogadas competentes, temos nomes surgindo no Tribunal do Júri, doutora Rayana Albuquerque. Nós temos doutora Isabelle Gonzaga, que está aqui presente conosco, é uma jovem promissora advogada. Doutora Mia Ruanchen, que representa a advocacia criminal na Bracrim e nas associações de advogados criminalistas. E nós estamos nesse circuito de amparo, andar ombro a ombro, com ambas as mulheres. Nós não temos que achar que a mulher tem que andar às nossas costas, nós temos que andar juntas. E em questão do desenvolvimento da mulher no sistema judiciário de advocacia, ainda é muito discreto, mas nós já estamos dando continuidade ao nosso trabalho, e espero que assim a gente possa alcançar altos voos. Doutora Saraiva, eu queria mais uma vez agradecer
né, pelo espaço. Como eu disse a você, que até quando o convite surgiu da mulher, falar sobre a mulher advogada criminalista, eu tomei um susto. Aí eu até pensei comigo, eu disse, mas não é massa. Porque, infelizmente, a gente tem essa necessidade. Quem sugeriu essa pauta foi o doutor Leonardo Moraes. Que é meu presidente na Abracrim, meu padrinho de casamento, é assim, um amigo. Professor. Um irmão. Fantástico. E assim, eu queria até agradecer a ele, acredito que em nome de todas nós, porque todas as vezes que eu chego lá para bater na porta, para fazer algum projeto, algo em relação à mulher, ele está sempre cada vez mais nos abraçando e nos apoiando. E essa questão da Marinela, né, foi um marco muito grande. Tanto é que na nossa gestão hoje da OAB nós temos bem mais espaço para a mulher, coisa que antes não tinha. A Marinela hoje já está num patamar bem diferenciado, justamente porque ela mostrou para a sociedade que nós poderíamos. E dizer para as mulheres criminalistas que as criminalistas que querem também ser criminalistas, que nós estamos, né, aqui nós três à disposição para o que precisar. Né, dizer que o Tribunal do Júri é fantástico, inclusive eu casei na tribuna. Vai ser o nosso próximo encontro aqui, é discutir o Tribunal do Júri virtual. A gente está devendo um espaço para isso. E já estamos aqui correndo com o tempo. Nossa, que seja disponibilizada uma oportunidade para vir uma mulher também para falar sobre isso. Também para falar sobre isso, que nós possamos ver mulher cada vez mais no Segurança em Foco. Muito bem. Justamente porque nós estamos aqui também para auxiliar a sociedade no que puder. Doutora Isabelle, fechar. Agradeço mais uma vez, de forma efusiva, tanto ao espaço concedido pelo programa, quanto pelas associações e pela própria OAB, que está nos dando cada vez mais espaço, né? Não só em comissões de mulheres criminalistas, mulheres advogadas, mas em todas as comissões de prerrogativas, de relações penitenciárias, mostrando mais uma vez a força da mulher, né? E que isso não seja um conformismo, e sim um encorajamento para outras mulheres ocuparem os seus espaços. Importante. Agradecemos as presenças honrosas. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET. Estará também disponível no YouTube e em nossas redes sociais. Até a próxima.